Oiê! Eu nem sei qual foi o último dia que eu gravei, mas eu estou aqui terminando o meu caderninho e aí eu tava vendo uns vídeos de uns vlogs que eu assisto, né? Já até falei de algum deles aqui nos vídeos anteriores e eu tava... Sabe quando você entra numa coisa, aí quando você vê, você já tá em outra? Enfim, eu entrei num limbo de coisas antigas, tipo, que eu gostava 10 anos atrás, sabe? Que eu era adolescente ainda. Que era jogos, canais mais antigos que eu acompanhava assiduamente, assim. Hoje em dia, eu não me recordo de vários nomes que eu gosto de acompanhar e acompanhar por muito tempo, sabe? Só que tem uns canais que eu bati o olho e eu vi. Sabe quando vem a memória de antes, assim, do que você estava fazendo, de como você acompanhava? Eu acompanhava quando eu chegava da escola e aí ia fazer alguma lição, alguma coisa, colocava o vídeo. É isso que eu tive essa nostalgia, assim, bem mais forte do que eu achei que pudesse atingir. Aí eu entrei numa... Gente, essa cola aqui tá impossível. Um negócio duro aqui. Enfim, aí eu entrei num limbo de criatividade, de como eu era uma pessoa criativa, sabe? E eu tinha muita vergonha disso. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo anterior. Talvez eu já tenha falado, porque isso é uma coisa que tá me pegando muito ultimamente. E aí eu tô caindo nesses vídeos antigos de 8, 9 anos atrás, que eu tinha muita vergonha de falar que eu assistia esse tipo de vídeo, de mostrar as coisas que eu fazia, as coisas que eu criava, sabe? Eu tava lembrando agora que eu fiz uma maleta. Eu gostava muito de essas coisas de faça você mesmo, sabe? E eu fiz uma maleta de tecido mesmo. Eu peguei toda a parte de papelão, fui lá, comprei um imãzinho, revesti a maleta, fiz a alça. Eu lembro que até na época eu costurei uma parte desse tecido que tinha, era tipo um, eu não sei o nome, que é aqueles babadinhos, tinha também na maleta. E era uma maleta cheia de bolinha, era um tecido meio azul turquesa com bolinhas brancas. Era lindo o tecido. E eu fiz uma maleta de unha com... Eu nem tinha unha. Que depois eu usei pra maleta de artesanato, né? Então eu gostei muito de fazer esse, aí eu colocava tinta, essas coisas assim, mas a ideia inicial, quando eu segui o tutorial da pessoa fazendo, era uma maleta de unha mesmo. E eu tinha muita vergonha. Só que essa maleta, gente, essa maleta era o meu orgulho, porque ela foi muito bem feita, muito, muito bem feita. Ela durou por muito tempo. Pô, eu segurava ela na alça, super pesada, sabe? Ela tava bem estruturada. Eu tinha muita vergonha de falar que, eu que fiz, sabe? Eu consigo fazer tal coisa. Porque na minha cabeça eu achava que, sei lá, eu acho que é uma coisa meio impregnada, assim, meio que de núcleo familiar, assim, de a arte não vai te fazer ser ninguém, sabe? Te dar dinheiro, enfim. Então, não tem pra quê divulgar isso, espalhar esse tipo de coisa. Aí eu entrei agora num canal que tinha uma playlist montada com vários canais no YouTube de pessoas que eu assistia, que foram referências pra mim, quando eu também criei um canal no YouTube, quando eu era mais nova. Eu acho que eu falei, isso eu tenho certeza que eu falei, eu só não sei em qual. Eu criava histórias, acho que foi no primeiro vídeo, eu criava histórias, criava roteiros, cenários, e um mundo todo de uma mente de uma pré-adolescente, assim, sabe? De uma adolescente, pré-adolescente. E eu criava tudo isso, aprendia, eu falava assim, eu quero, por exemplo, jogar The Sims. E aí eu não necessariamente jogava o The Sims, mas eu fazia todo um cenário em volta disso, criava toda uma história, editava. Eu não sei como fazer tal movimento com o sim. Então eu ia, procurava um programa que alterasse esse movimento, aprendi o programa só pra resultar naquilo que eu queria, sabe? E hoje eu não sei se eu tenho essa capacidade mais, sabe? De
Tudo bem que tudo é treinável, né? Mas eu sinto que eu não tenho mais todo esse empenho e capacidade. Lógico que tem os problemas adultos, né, que impactam bastante nisso também. Mas eu sinto que eu não é algo que eu conseguiria fazer com tanta destreza, sabe? Igual eu tinha antes. E isso é mais um desabafo, né? De quanto eu perdi, eu acho. Não sei se vocês têm isso também, das coisas que vocês tinham vergonha e se arrependem. E hoje eu vejo essas mesmas pessoas que tinham idades próximas à minha, inclusive, eram pouca coisa mais velha, mas tinham idades próximas ainda, 2, 3 anos, e hoje estão com uma vida muito mais voltada para essa área da criatividade, sabe? Tudo bem que com o meu trabalho eu também tenho, era para ter isso, na verdade, né? Era para isso existir, a parte da criatividade, mas hoje não, infelizmente eu não tenho essa fé de que isso vai ser uma coisa que vai ser reconhecida, sabe? Não acho que as pessoas vão valorizar, pelo contrário, eu acho que cada vez mais, e eu espero muito estar enganada, mas eu acho que cada vez mais as pessoas menosprezam a arquitetura. Pra quem tá chegando agora, eu sou arquiteta, por isso que eu tô falando disso. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão menosprezar a arquitetura, sabe? E ver muito mais como um grande caixote pra você se enfiar dentro. E aí vem a pessoa falar, mas é a condição, mas não tem como ser igual antigamente. E não é sobre isso necessariamente. Você pode fazer do seu caixote o melhor caixote possível quando você compreende quem você é. Então, por exemplo, você estar dentro de um cômodo que ele é todo de uma cor só, isso diz alguma coisa sobre você, né? Isso fala, por exemplo, quando você é menor, você tem um quarto todo cor-de-rosa, você tem figurinhas na parede, você tem marcas de dedo, marcas de mão, isso conta um pouco sobre você, só que a partir do momento que você entra na casa de outra pessoa e tá tudo branco, aí você entra na casa de outra e tá tudo branco, e tudo precisa ser branco, não pode ter nenhum tipo de escrito, não pode ter marcas na parede, não pode isso, aquilo, sabe? Essa cultura do não pode, porque não é bem visto, porque não é Pinterest, porque tudo começou a precisar se encaixar dentro de um padrão. E querendo ou não, é um padrão mais acessível, né? Você pintar tudo de uma cor ou você colorir tudo. Uma cor só é muito mais acessível. Então vamos escolher uma cor só, já que está na moda, eu vou estar na moda. Vou me sentir bem por isso. E ao mesmo tempo a pessoa vai perdendo ali, né, sua criatividade, sua personalidade. Enfim, é um assunto muito complexo para se resumir em pouco tempo de vídeo. Enfim, eu tava falando sobre criatividade, né? Só que aí eu tava me estressando com o tubo de cola. E aí a bateria também foi com Deus. Então eu coloquei pra carregar e aí eu tava colando o negocinho do bolso. Mas ficou meio torto. Ó, aqui é um bolsinho de colocar papel, sabe? Não sei se ele ficou muito bom, muito espaçoso como eu pretendia. Mas eu acho que vai funcionar. Tipo assim, ele tá bem preso assim, mas eu acho que ele vai funcionar. Ó, dá pra ver aqui que tem um pedacinho. Vou passar uma régua aqui pra ver se tem alguma coisa grudada também. Mas a ideia é eu... Aqui tá o caderno. Aí eu vou abrir o caderno. E aí tem essa parte aqui que abre pra cá, tá vendo? Ó. Aí aqui, eu não sei, eu acho que eu queria fazer um desenho, alguma colagem, alguma coisa assim. E... queria fazer algo assim. Aí eu tenho que finalizar essa parte de cá aqui, ó. Porque aí eu colei isso aqui, mas ficou faltando tampar isso aqui. Aí eu não sei como que eu vou tampar isso também. Se eu vou colocar alguma coisa, alguma folha parecida com essa, ou se eu vou só tampar normal. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma frescurinha, vou ver se eu acho alguma inspiração pra isso. Mas no momento eu vou deixar aqui secar pra não fazer mais caca, porque eu cansei de me estressar com cola. Eu tô com o dedo cheio de cola. Estou eu aqui finalizando uma parte do caderno.
tá até escuro, são quase 9 horas. E eu vou mostrar pra vocês. Eu demorei porque eu tava desenhando e escrevendo nele. Então eu vou mostrar como que ele tá ficando. Então o caderno ficou assim, num todo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer na capa dele, como que eu vou fazer, mas tá aí. E aí ele ficou meio tortinho, tá vendo? Essa parte da frente, ela ficou maior do que o restante. Aí ficou meio na diagonal aqui. Mas foi um pouquinho proposital, porque eu poderia ter deixado ele certinho na hora de colar essa página aqui. Mas eu preferi deixar assim pra que eu conseguisse colocar o bolsinho. Aí ele ficou meio que nessa diagonal. Então, na hora que abre o caderno, aí ele tem essa primeira página, né? O restante das páginas. E aí tem essa aqui, que deu uma sujadinha de cola, tá vendo? Mas não tem muito o que eu fazer pra tampar. Aí ficou o bolsinho de coisinhas, que é pra eu colocar papel aqui dentro. Ó, e aí aqui eu acho que eu vou escrever alguma coisa ou fazer algum desenho, não sei direito ainda. E aí o caderno, né, mesclado com páginas de diferentes cores, craft, preto, branco, aí ficou tudo mesclado. E aí aqui no final eu colei essa página, igual lá na frente, mas eu não fiz o bolsinho. Então aqui eu tava fazendo um desenho. Essa aqui eu escrevi a letra da música Magnólia, do Jorge Ben, e ela tá meio que em looping, a música. E aí, representando essa música, eu fiz esse desenho com as principais coisas que falam, né? Então, fala da magnólia, coloquei a flor de magnólia. Aí aqui eu quero fazer, eu sei que essa pessoa tá muito ruim, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma outra silhueta, que aí eu pretendo fazer em branco, porque na música fala que ele está tudo de branco. Então, eu pretendo deixar alguma coisa em branco que represente uma pessoa de branco. A flor, né, que eu ainda não sei se eu vou fazer ela de branca também ou preta e aquarelar ela por cima, fazer com aquarela mesmo a pintura. Só que no fundo eu quero fazer os vitrais, que aí fala da janela de cristal também, que eu quero colocar como se fosse essa janela aqui no fundo. Então isso aqui representa a música, sabe? E aí fecha, tá bonitinho aqui. Que aí a gente sempre coloca essa música nas coisas que a gente posta normalmente. Então, eu achei que ia ser fofinho. Eu vou deixar ele secando, mas eu gostei muito de como tá ficando. Aqui eu acho que eu vou passar uma caneta branca também na lateralzinha, sabe? Da letra pra dar uma ênfase. Ou vou deixar a escrita mais espessa, um pouquinho mais forte, assim. E tô pensando em apagar esse aqui, porque eu acho que vai ficar... Tá muito bonito, eu tô com medo de estragar isso aqui, então... Não sei, vou deixar ele aqui, outro dia eu penso, não vou mais mexer, vou deixar ele aqui secando. Mas eu acho que eu vou apagar, porque... a ideia é legal, mas a execução não ficou boa. Então, só a flor aqui tá bacaninha. Mas eu gostei bastante dessa página, fica bem bonita. E gostei muito de desenhar nesse papel, eu acho que eu vou desenhar muito mais nele. Porque ele deixa a cor vívida assim, e ele pega bastante a aquarela assim,
Lógico que é pra só realmente pintar, como se fosse uma coisa chapada, sabe? Pra não desgastar, porque não é um papel pra isso, mas eu achei que ficou lindíssimo com esse papel e o contraste da aquarela.